Vamos falar nessa noite sobre o tema O Vento Sopra Onde Quer, referente ao Espírito Santo, a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Pouco se tem falado sobre o Espírito Santo. Vivemos tempos difíceis e devemos reconhecer que a igreja, que nós, não temos vivido de acordo com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando se fala do Espírito, se fala de dons, se fala de manifestações, de maravilhas, e não se entende muito a atuação do Espírito Santo que habita em nós, que quer fazer diferença nas nossas vidas. E é necessário, portanto, para a igreja, para o crente, que haja um quebrantamento, que haja um esvaziamento de nós mesmos, que haja uma busca, porque da maneira que estamos, com o amor de muitos esfriando, a fé também sendo pouca, homens de pouca fé, e a Bíblia diz que aqueles que vivem no Espírito não cumprem os desejos da carne. Tudo isso nós temos que reconhecer, e essa mensagem é muito importante para darmos voz ao Espírito Santo, para abrirmos os nossos corações, e tudo será diferente com a ação do Espírito Santo. A minha oração é que Ele haja na minha vida, Ele haja na sua vida, e também no seio da igreja evangélica de todo o Brasil e de todo o mundo. Vamos esperar em Deus, vamos compreender que a ação é do Espírito Santo, na vontade do Espírito Santo. Temos que entender isso, porque nas manifestações dos dons, onde muitos procuram este e aquele, os maiores dons, muitas vezes procurando o menor dos dons, o falar em línguas, enfim, toda essa manifestação do Espírito Santo, e se esquecem o que diz ali em 1 Coríntios 12, 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas relacionadas aos dons espirituais, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, conforme a vontade do Espírito, há a manifestação. O Espírito pode passar por aqui, fazer a sua obra do jeito que ele quiser, como também pode passar ali naquela outra igreja, na vida daquela outra pessoa. Nós nem esperávamos que isso acontecesse e acontece, e muitas vezes nós nos achamos cheios, nos achamos na plenitude, ou achamos que Deus tem que atuar pelo Espírito em nós, tem que ser em nós, e não acontece porque é conforme lhe apraz, e também de forma individual. Deus escolhe o momento, o indivíduo, a maneira. Então isso tem que ser bem compreendido. Mas hoje queremos falar do Espírito Santo quando ele é comparado com o vento pelo próprio Senhor Jesus Cristo na conversa com Nicodemos. E o texto que vamos ler é de João capítulo 3, versículos de 1 a 8. Nos diz assim esse texto: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez?
Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. A ação de Deus, não nossa. Na ação do homem, ele fica se gabando, até mesmo em fazer coisas para Deus. Mas quando é do Espírito, este ser será humilhado. Este homem e esta mulher estarão humildes diante da presença do Senhor, deixando que Deus haja, e com isso muitas vidas sendo abençoadas. Então, em primeiro lugar, o que nós aprendemos aqui é que o vento é livre. Vamos pensar no vento que nós conhecemos. Jesus faz essa comparação, e é claro, para o nosso entendimento, o que é o vento, você não vê, você não pode tocar, mas ele existe. Se nós colocarmos dentro de um balão o ar e pesarmos numa balança, vai mostrar ali que existe um peso. O ar existe, portanto, o ar está na nossa respiração, é essencial para a vida, o oxigênio. E aqui é dito que o vento é livre, exatamente. O vento bate nas nossas janelas, o vento lança papéis ao chão, o vento bate na folhagem, e nós sentimos que o vento existe e que ele é livre. Tem tempo que venta mais, tempo que venta menos, tempo que nós gostaríamos que o vento ventasse, e tem tempo que nós gostaríamos que o vento não fosse assim tão forte. Então o vento é livre. Isso é dito acerca do Espírito, que o Espírito Santo é livre. O vento sopra onde quer. Ninguém pode proibir o vento de soprar. O vento tem a sua autonomia, ele mesmo se conduz. Nós não temos a explicação para isso, mas a linguagem aqui é espiritual. Da mesma forma, nenhum homem pode proibir a ação do Espírito Santo. Isso é muito bom e muito importante, porque fica sendo algo de Deus, algo perfeito em seres imperfeitos, porque esses seres imperfeitos, quando agem, tendem a achar que são os tais. Muitas vezes abrimos as nossas janelas e, desavisados, o vento entra e lança todos os nossos papéis no chão, saem voando. E a grande lição que nós tiramos dessa situação é que muitas vezes o vento sopra onde não queremos. Às vezes pensando que ele nunca vai soprar em determinada pessoa, em determinada situação, mas ele vem e sopra. Nós não temos controle sobre isso, não há barreiras para o vento, e também não há barreiras para a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, no seio da igreja. E muitas coisas são surpreendentes para nós, porque achamos que Deus deveria agir em nosso meio, nas nossas vidas, pelo estilo de vida que temos, e Deus age na vida de outras pessoas, e vice-versa, porque podemos pensar também que o Espírito Santo nos visita, ele habita em nós. Eu creio que há uma falha muito grande da nossa parte, porque se quisermos andar no Espírito, não cumprindo os desejos da carne, vamos ter de deixar muitas coisas de lado, coisas que fazemos e gostamos, mas que atrapalham o agir do Espírito Santo. Então isso nos enfraquece, isso nos deixa com raízes
nessa terra, nesse mundo, e não estamos olhando para o alto, não estamos buscando Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Então, se for o desejo do Espírito Santo fazer algo na sua vida, meu amado irmão, na minha vida, saiba que ninguém pode proibir o vento de soprar. Então, quando Deus falar ao seu coração pelo Espírito, quando Ele soprar, e Ele sopra onde quer, e se Ele escolheu você para soprar, se Ele escolheu na minha vida, como o vento sopra, como quer, o Espírito Santo da mesma forma, que possamos ter ouvidos atentos, corações abertos para receber e para atuar conforme o querer do Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, o vento tem uma voz, diz o texto: ouves a sua voz. É o barulho do vento, o barulho que o vento faz e assusta muita gente de noite. Olha, tem alguém ali no quintal, mas é o vento batendo uma porta, uma janela. Igualmente, o Espírito Santo agindo nas nossas vidas, Ele tem uma voz, Ele é invisível, mas fala aos nossos corações. Nós podemos ouvir a voz do vento, como também podemos ouvir a voz do Espírito. O Espírito, com certeza, está falando. A Bíblia é inspirada, essa escrita é inspirada pelo Espírito de Deus. Então, dar ouvidos à palavra, estar na palavra, é estar ouvindo o Espírito Santo. E nós cremos também que essa voz do Espírito vem pelo nosso ouvido, não literalmente aqui, como falamos, como você está me ouvindo agora, mas algo que já está interior, que passa direto para a mente, que fala ao nosso coração, ao nosso entendimento. E o Espírito Santo com certeza fala como o vento tem voz, como o vento age. O Espírito Santo também tem voz e age nas nossas vidas. Portanto, nós somos chamados a não endurecer os nossos corações quando do toque da palavra, quando da admoestação, da disciplina do Senhor para as nossas vidas. Muitas vezes buscamos ao Senhor somente quando as coisas estão ruins, quando temos medo da pandemia, quando temos medo de sair pela rua. Então, aí nós buscamos a Deus nesse medo, mas buscar ao Senhor mesmo por amizade, por amor, por comunhão. É isso que Deus quer de nós. Deus busca adoradores, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, sem barganha, sem troca alguma, sem querer receber algo em troca. E sabemos que buscar ao Senhor, Ele nos acrescenta todas as coisas. Nós estamos desperdiçando tempo valoroso, os anos estão correndo, os dias, os meses estão passando tão rápido, e nós estamos mais perto de nos encontrarmos com o Senhor, e parece que nós estamos bem distante, que aquele aviso das 10 virgens, das 5 preparadas, daquelas 5 com o azeite do Espírito, possa nos alertar, porque outras 5 estavam sem, foram buscar, foram comprar ainda, e quando voltaram a porta estava fechada e não puderam entrar. Ó Deus, é a minha oração, que o Espírito Santo sopre nas nossas vidas, que nós possamos dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Deus Pai, nós estamos fracos, nós estamos ausentes de comunhão, estamos como fisicamente separados uns dos outros,
nos esfriando como a brasa que se esfria longe da fogueira. Pai querido, tem misericórdia de nós, olha por nós, que Teu Espírito Santo venha soprar, mas que possamos dar ouvidos, que possamos ter as nossas vidas moldadas, mudadas pela ação do Espírito. Nós temos as nossas ações, as nossas atitudes, mas são as ações do Espírito Santo que farão diferença no nosso viver. Que o Espírito Santo nos leve para falarmos de Cristo a outras pessoas, que o Espírito Santo nos leve a estarmos mais em comunhão com o Senhor, que o Espírito Santo Consolador console os corações dos abatidos e fracos, aqueles que não estão tendo a assistência necessária, até por conta de uma pandemia, mas que o Senhor os visite, que o Espírito Santo de Deus tenha livre acesso nas nossas vidas e atue para fazer a diferença. Estamos precisando muito disso. Eu creio que o irmão também vai concordar, que o ouvinte vai concordar com isso. Que Deus nos perdoe por essa negligência. E em terceiro lugar, o vento é misterioso. A Bíblia diz nesse texto de João 3, não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Então, olhando para o vento, nós não vemos o vento em si, mas vemos a ação do vento, e também nós temos essa afirmação de que não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Aqui no nosso contexto temos o vento que sopra, falamos que vem do mar, um ar mais fresco, mais gostoso, e não sabemos para onde ele vai. Ele passa por nós e vai para um outro canto, e assim é com o Espírito de Deus. A ação do vento vai além do nosso controle, também da nossa compreensão. Seu agir é incompreensível para nós. Você não sabe quando ele vem, para onde ele vai, nenhum de nós sabe acerca disso. Mas quando pensamos no agir de Deus, nesse agir misterioso, de onde ele vem, para onde ele vai, na ação de pessoas, por que Deus agiu como aquele ladrão da cruz que fez tudo de errado, mas a ação do Espírito o convencendo dos seus pecados, o convencendo que ele estava ali diante do Salvador, do Senhor, e ele o aceitou naquele instante. Mas é um mistério, é a ação do Espírito Santo, porque alguns se convertem, porque outros tantos não se convertem. É a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, porque nós estamos aqui, porque existe a igreja de pessoas convertidas. É um povo pequeno, mas que tem essa diferença no seu viver. A ação do Espírito Santo que nos fez nascer de novo para uma nova vida com Cristo. Pena que nessa nova vida nós nos acostumamos com as coisas, e mesmo vir à igreja, cantar cânticos, ler a palavra, uma oração, se cai numa rotina, e isso é o que torna tudo muito horrível, torna tudo muito sem interesse, toma conta uma frieza de cada um de nós. Deus nos livre disso. Deus nos livre da rotina de fazermos apenas por fazer, mas fazendo com amor, com dedicação. Este é o segredo de tudo, e essa atuação vem do Espírito Santo, que não sabemos quando vem, nem para onde vai, mas que estejamos preparados, prontos para quando ele vier, nós sintamos a diferença. E como será maravilhoso isso, como é maravilhoso para aqueles que sentem que o Espírito Santo está soprando sobre si. Amém por isso.
que a nossa oração é para que se estenda a mais pessoas, sejamos todos controlados pelo Espírito Santo de Deus. Quando pensamos na ação do Espírito, naquele homem chamado Saulo, que perseguia a igreja, mandava matar os crentes, odiava as coisas do Evangelho, sem conhecimento, conhecia Deus, a lei, fariseu dos fariseus, mas não compreendia as coisas do Espírito, não era nascido de novo, mas um dia ele se converte. Então nós pensamos na atuação do Espírito, naquele coração duro, e o coração de pedra pode ser transformado, pode ser quebrantado pelo Espírito de Deus. Ó Espírito Santo, quebra os corações endurecidos, daqueles que não te têm, não têm a Jesus como Salvador, para que se convertam, e para aqueles que já são crentes, e já nasceram de novo, possam ser despertados. Desperta, ó tu que dormes, para a manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas. Isso é profundo, mas muitas vezes fica somente na palavra. Quantas pessoas estarão ouvindo essa mensagem? Quantas pessoas estarão no templo ouvindo essa mensagem? Que Deus me use, que Deus nos use para termos vidas diferentes. Portanto, aquele homem, Saulo, se transformou, teve seu nome mudado para Paulo, se converteu e buscou o Senhor, e o Senhor agiu de forma poderosa na vida dele. Também pensando em Pedro, um homem limitado, um homem muitas vezes covarde, um homem muitas vezes em si mesmo, fazendo muitas coisas e muitas perguntas, muitas atitudes, ações, mas em si mesmo, pronto para tudo. Mas somente a atuação do Espírito Santo, quando ele, convertido, diz para aquele que estava pedindo esmola: olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-te, anda. Poder de Deus, poder do Espírito Santo, poder transformador, que esse Espírito transforme as nossas vidas também. Nós não podemos explicar como um indivíduo morto em seus delitos e pecados pode receber vida e vida em abundância, mas Deus escolheu fazer assim. Quem nos dá vida, vida em abundância, é o Senhor Jesus, na ação do Espírito Santo. Essa é a obra soberana, livre e misteriosa do Espírito Santo. Como acontece, eu não sei. O que eu sei é que isso realmente aconteceu na minha vida, aconteceu na sua vida, mas vamos prezar por isso. Vamos firmes, fortes, fiéis até a morte nessa caminhada cristã. Portanto, não sabemos de onde ele vem nem para onde vai, mas que ele age, é certo isto. E concluindo essa mensagem tão poderosa, se darmos ouvidos, se colocarmos em prática, se for da vontade do Espírito nos visitar agora, tocando os nossos corações, nesse consolo que só Ele sabe fazer, nessa vida que só Ele sabe nos dar, vivificar no Espírito, Ele que já habita em nós, possa agir em todo o nosso ser, possamos nos render diante dEle, diante do Seu poder, e as maravilhas realmente acontecerão, mas no Espírito, para a glória do Deus Pai. Há uma história de um menino que empinava a sua pipa, estava ali com a linha na mão, mas ninguém via a pipa, estava escondida ali nas nuvens, e alguém perguntou para ele: por que você está segurando essa linha? O menino respondeu: eu estou empinando uma pipa, ela está lá em cima. O homem olhou para cima e disse: não estou vendo nada. O menino respondeu: eu sei que está lá, porque eu estou sentindo-a puxar. A pipa não se via, mas tensionava aquela linha, ele sentia a força na linha,
E é assim que deve ser para as nossas vidas. Não vemos o Espírito, não sabemos de onde ele vem, para onde ele vai, mas a força dele nós podemos sentir como se sente o vento. É assim também com o Espírito, não podemos vê-lo, mas com certeza poderemos sentir quando o vento soprar em nossos corações. E o que tiramos desse texto de João 3, esse aprendizado do vento, mas teve o homem, Nicodemos, fariseu, homem importante do seu tempo, um dos principais dos judeus. Então, as três coisas que nós vemos nessa conversa de Jesus com Nicodemos, que envergonhado, sendo ele grande da sua seita, para falar com Jesus, mas ele reconheceu, somente por Deus, Jesus poderia fazer todas aquelas coisas. E a conversa deles está nesse sentido que era necessário nascer de novo. Então, uma das coisas que nós percebemos do Espírito de Deus é que ele opera o novo nascimento. Ali que tudo começa, tudo se faz novo. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Uma vida diferente, uma vida espiritual. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Em segundo lugar, no texto que nós lemos, nessa conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus dizendo para ele: olha, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Porque Nicodemos questionou: como posso eu ser velho, nascer de novo, entrar no ventre da minha mãe? Isso é impossível. Então Jesus disse assim acerca dele: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Então Jesus ensina de forma espiritual: o que é nascido da carne é carne. Nós nascemos da vontade da carne, nossos pais, nós para os nossos filhos, mas o nascer do Espírito é coisa do Espírito, é a coisa profunda, é a coisa da nossa alma para com Deus. E esse corpo dominado pela ação do Espírito Santo, tudo será diferente. Então, carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Que haja essa compreensão para as nossas vidas. E em terceiro lugar, dê ouvidos à voz do Espírito Santo na sua vida. Ele existe, como o vento, ele sopra, você vê o que ele faz. Assim é com o Espírito Santo. Então ele tem voz, ele tem ação, ele tem vontade, e ele quer atuar na sua vida, quer atuar na minha vida também. E eu te chamo agora para de joelhos, joelhos da mente, joelhos onde você estiver, para se arrepender, que nós possamos nos arrepender do nosso vil modo de viver, para querermos viver no Espírito. Se Deus nos traz essa mensagem da ação do Espírito, é porque Ele está agindo agora. Ele resolveu soprar agora em nós. Não percamos essa oportunidade, não percamos essa grande bênção do Espírito Santo estar soprando em nós, soprando na sua vida. Sinta esse soprar, dê ouvidos à sua voz, se converta dos seus maus caminhos para sermos uma bênção, para termos vida em abundância dentro do novo nascimento que já temos a atuação do Espírito, Ele habita em nós, mas que possamos alcançar a plenitude no fruto do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe para isto, que essa palavra possa ser pelo Espírito e Ele possa agir na sua vida, no querer dEle, mudando-a, e que você seja abençoado nisso, em nome de Jesus. Amém.